Bem-vindos a mais um Europe Direct na TV Alentejo. Relatório prevê escassez de 14 matérias-primas essenciais. As matérias-primas são uma parte fundamental tanto dos produtos de alta tecnologia como dos bens de consumo diário, como os telemóveis, as pilhas, cabos de fibra óptica, combustíveis sintéticos. Porém, segundo um relatório publicado pela Comissão, a sua disponibilidade está cada vez mais em risco. Nesta primeira análise sobre a acessibilidade das matérias-primas, os peritos analisaram uma seleção de 14 matérias-primas essenciais num conjunto de 41 minérios e metais analisados. A procura crescente de matérias-primas é motivada pelo crescimento das economias em desenvolvimento e das tecnologias emergentes. Os resultados do relatório serão usados para a elaboração de uma comunicação a publicar no outono sobre estratégias para garantir o acesso às matérias-primas. A Comissão saúda a decisão do Conselho Europeu de iniciar as negociações de adesão da Islândia à União Europeia. O Conselho Europeu decidiu autorizar o início das negociações de adesão com a Islândia, que foram solicitadas por este país em julho do ano passado. Esta decisão do Conselho confirma o parecer emitido pela Comissão Europeia em fevereiro passado, recomendando o início das negociações de adesão. Com base nesse parecer, os Estados-membros concluíram por unanimidade que a Islândia satisfaz os critérios políticos para a adesão à UE, embora ainda tenha de resolver alguns problemas existentes a nível dos serviços financeiros e das suas obrigações no âmbito do espaço económico europeu. Presidente Durão Barroso saúda conclusões do Conselho Europeu. O Presidente da Comissão Europeia congratulou-se com as decisões adotadas pelo Conselho Europeu no sentido de gerar um consenso sobre a futura estratégia de crescimento económico para a União Europeia. O desenvolvimento sustentável e inclusivo da Europa terá de assentar em finanças públicas sólidas. A consolidação orçamental e as reformas estruturais são, portanto, essenciais para garantir esse crescimento, que deve assentar em fatores cruciais como a eco-inovação, a agenda digital e as novas qualificações, como previsto na Estratégia Europa 2020. Durão Barroso congratulou-se ainda com o acordo alcançado no Conselho Europeu quanto à divulgação da situação financeira e à realização de testes de resistência aos bancos europeus. A Comissão Europeia considera eficazes as medidas adotadas por Portugal e outros Estados-membros quanto aos déficits excessivos. A Comissão Europeia avaliou as medidas adotadas por Portugal, Bélgica, República Checa, Alemanha, Irlanda, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Áustria, Eslovénia e Eslováquia, em resposta às recomendações do Conselho de 2 de dezembro de 2009, relativas à correção dos déficits orçamentais excessivos. A Comissão concluiu que as autoridades destes países atuaram em conformidade com as recomendações formuladas. Nova análise da Comissão sobre o impacto da recessão no comércio agrícola. A crise económica ocorrida em 2008 teve um impacto dramático no comércio mundial de bens e serviços. O último relatório de acompanhamento da política comercial agrícola concluiu que, embora o comércio agrícola mundial tenha sido relativamente menos afetado, ainda assim caiu 13% em valor e 3% em volume em 2009. Este foi igualmente um ano excepcional para o comércio agrícola da UE, dado ter invertido o padrão de crescimento dos anos anteriores, tendo-se registado quebras tanto nas importações como nas exportações. Embora seja impossível precisar todos os fatores que contribuem para a contração comercial, não há dúvida de que a crise teve um forte impacto, embora a forte descida dos preços internacionais dos produtos e as flutuações da taxa de câmbio tenham igualmente desempenhado o seu papel. A Comissão Europeia chega a acordo com os Estados Unidos da América sobre o controle do financiamento do terrorismo. A Comissão Europeia adotou um projeto de acordo com os EUA relativo ao Programa de Controlo do Financiamento do Terrorismo. Este acordo comporta garantias que asseguram a proteção dos dados dos cidadãos europeus, permitindo simultaneamente aos serviços de segurança dos EUA e da UE utilizar um instrumento primordial na luta contra o terrorismo. Incumbe agora ao Conselho adotar este acordo, que exigirá a aprovação do Parlamento Europeu antes de entrar em vigor. Proteção internacional dos refugiados, grande divergência na aplicação das regras pelos Estados-membros. Os Estados-membros da UE efetuam interpretações muito diferentes da diretiva relativa ao Estatuto de Refugiado, que estabelece os critérios para a identificação das pessoas que precisam de proteção internacional.
A Comissão Europeia identificou uma série de deficiências em determinadas disposições, bem como vários casos de transposição incompleta ou incorreta da diretiva pelos Estados-membros. Estas deficiências causaram uma proteção menor do que a prevista na diretiva, assim como grandes disparidades entre os Estados-membros, tanto a nível da concessão do estatuto de refugiado como a nível da proteção assegurada. Este foi mais um Europe Direct na TV Alentejo.